Olá, tudo bem? Estou mais uma vez aqui com você. O meu nome é Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal e hoje eu quero falar com você sobre vingança. O texto básico que eu quero usar com vocês é o livro de Mateus, capítulo 14. Mas eu não vou ler ele para vocês, depois vocês confiram aí na Bíblia de vocês, porque é muito interessante essa história. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, mas fala sobre aquela parte que João Batista foi decapitado. Interessante que João Batista já estava preso, mas infelizmente por conta de uma vingança, de ódio no coração, Herodias, que estava casado com Herodes, que ela era casada com o irmão de Herodes, ela pede que a filha dela, assim que ela acaba de dançar e que todas as pessoas admiram aquela dança, ela pede que a filha dela, peça a Herodes que faça aquela decapitação em João Batista, porque naturalmente ele havia falado com ela que qualquer coisa que ela pedisse, ele até o reino dele, ele daria metade do reino dele para ela. Então ele prometeu diante de todas as pessoas que ele daria o reino. Então ela logicamente foi até a mãe, e a mãe, com raiva de João Batista, com ódio no coração, mesmo que ele já estivesse preso, ela vai lá e pede para a filha falar com com Herodes, que peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E esse texto me chamou muita atenção, que fala sobre a vingança, né? Muitas vezes nós temos a oportunidade de nos vingarmos de outras pessoas, né? Pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos ofendem, pessoas que nos deixam com o coração muito atribulado, um coração muito cheio de raiva, de mágoa. E a palavra de Deus, ela sempre nos ensina ao contrário, né? Aí você pensa a situação, a mulher tinha a oportunidade de ter a metade do reino, né, nas suas mãos, e ela pensa na vingança dela e pede a cabeça de João Batista. Muitas vezes, quando nós entramos no deserto, eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo também. Eu fiquei com muita raiva do que aconteceu comigo, né? Todos que me acompanham aqui sabem que eu falo sobre restauração pessoal a partir de uma dor terrível que eu passei, a partir da saída do meu esposo. E a maioria das pessoas que passam por essa situação não é um mar de rosas. São muitas coisas que nós temos que lidar no momento, e as emoções, tanto de um lado quanto do outro lado também, elas estão assim exacerbadas, elas estão afloradas. E o que acontece? Quando nós entramos nessa briga, quando nós entramos nessa troca de ofensas, assim como eu acabei de contar para vocês aqui a história da Herodias, que João Batista já estava preso, ele não precisava mais passar por nada, porque provavelmente ele não iria sair dali. Ou talvez poderia até sair, né? Mas já estava pagando ali, vamos supor, uma ofensa que ele tinha feito para ela, que na verdade não era uma ofensa, ele estava denunciando um pecado de ambos, né? Então, assim como ela, existem pessoas que às vezes elas querem se vingar daquela situação que os parceiros fazem, né, quando eles saem de casa, e fica aquela troca de ofensas e as pessoas ficam querendo ser pior do que a outra. Quando uma faz uma coisa, a pessoa quer fazer algo pior. E isso, quem está no meio disso tudo, para quem tem filho, os filhos sofrem junto, e a gente acaba sofrendo também, porque nós perdemos muito tempo ali naquele jogo de vingança. E a palavra de Deus fala, né, que um abismo chama outro abismo. Então não tem como a gente fazer um ato de vingança com alguém e aquela pessoa depois querer fazer outro com a gente. Aí fica um querendo fazer algo pior, um posta uma coisa na internet para poder debochar, para poder dizer que está melhor, aí o outro acaba postando outra coisa, e são piadas e piadas, são indiretas e mais indiretas, e acaba que a pessoa fica nesse ciclo vicioso e esquece de viver sua própria vida. Às vezes nós temos a oportunidade, né, de falar não para aquilo ali e damos continuidade. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo eu quase que entrei nessa esparrela, eu quase que entrei nessa armadilha de Satanás, porque quando nós estamos passando por esse processo de deserto, quando nós entramos no deserto, nós não sabemos o que fazer.
uma infinidade de porquês, uma infinidade de pontos de interrogação. A gente fica praticamente perdida nesse mundo aí. E se a gente não mergulhar na palavra de Deus, se a gente não procurar conhecer aquilo que Deus quer, por que nós estamos ali naquele deserto, para que Deus está... Para que Deus permitiu que nós estivéssemos naquele deserto, a gente começa a entrar nesse ciclo vicioso de vingança. E a vingança, ela cega a gente de uma tal forma, que eu sempre falo aqui para vocês, que Satanás ele é um oportunista. É claro que existe a vontade, a abertura, a brecha que a pessoa dá, mas ele sempre é um oportunista e ele nunca vai perder a oportunidade de usar aquelas pessoas que deixam o ódio entrar no coração delas. Foi o caso de Herodias também. Então, o meu recado para você hoje, o que eu quero falar para você hoje, para você não entrar nesse jogo, né, diabólico, de ficar querendo se vingar, de ficar querendo ofender mais do que a pessoa provavelmente está te ofendendo, de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. A palavra de Deus fala que nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, temos que entregar tudo nas mãos dele, no altar dele, porque no tempo certo, todos nós que fazemos alguma coisa, iremos colher, e não é diferente do nosso lado, não é diferente do lado de lá. O que eu quero dizer para você aqui hoje é que se de repente você hoje está atribulada, de repente você hoje está aí inquieta, querendo se vingar, querendo fazer algo daquilo que fizeram com você, né? Querendo dar o troco, não entra nessa. Eu vejo muitos vídeos assim que entram, né? Quando a gente pesquisa uma coisa, aí vem coisas parecidas ou coisas semelhantes daquilo que a gente pesquisa, né? Então eu vejo muito vídeo de mulheres assim, às vezes destruindo carros, de mulheres batendo na pessoa, né? Batendo na mulher, na outra, batendo no próprio cara. Eu acho assim que, né, cada um é cada um, mas eu creio assim que situações desse nível deixam a gente mais expostas, a gente fica desmoralizada, porque na verdade a traição não só ocorreu da parte da mulher, porque às vezes a maioria das outras mulheres sabem que os homens são casados, mas também o homem que tem um compromisso com a gente, né? O homem que tem compromisso com a esposa, ele é o maior culpado, porque ele que deu a abertura, né? Vamos dizer assim, né? Claro que existem mulheres também que infelizmente elas não respeitam, né? O homem casado, elas dão em cima mesmo, o homem com fragilidade, às vezes com problemas dentro de casa, ele dá a condição para a mulher, ele dá a oportunidade para outra mulher e aí o pecado reina. Mas essas mulheres que perdem a cabeça, que querem quebrar tudo, que querem destruir tudo, queimar, jogar uma série de coisas em cima do homem, a tendência disso é piorar, porque todo mundo sai perdendo, todo mundo fica desmoralizado, as pessoas ficam sabendo da nossa situação. Então quanto mais rápido você entender que você precisa buscar em Deus as respostas que você necessita nesse momento, para você poder fazer as coisas não segundo as suas emoções, não segundo a sua vontade, quanto mais rápido você entender isso, melhor para você. Então eu estou aqui nesse canal para falar para você de coisas que eu passei, situações que realmente eu pensei em me vingar, situações que realmente, se eu fosse olhar pela carne, pelas minhas emoções, eu teria feito coisas horríveis também. Porque quando a gente não controla, quando a gente não controla as nossas emoções, a gente acaba caindo num poço pior do que aquele que nós já fomos jogadas. Então, não seja uma mulher tola, como a Herodias, quando você tiver a oportunidade de se vingar, não se vingue. Coloque tudo no altar do Senhor e peça a Deus para te dar a direção, porque é a melhor coisa. Eu tenho certeza que você vai dormir em paz, você vai viver em paz, por mais que você esteja dolorida, por mais que você esteja envergonhada, humilhada. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é não se vingar, deixar que o tempo dê a colheita para a pessoa daquilo que ela fez, porque se você realmente deseja uma mudança, uma transformação na sua vida, não pense em se vingar. Coloque tudo no altar do Senhor para que Ele possa fazer vingança para você. Amém? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E depois você lê a palavra do Senhor lá no livro de Mateus,
capítulo 14. Não deixe de ler, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.